Oi, gente, meu nome é Luana e nós fizemos algumas perguntinhas para Marcela, onde ela conta um pouquinho da história dela e da filhinha dela. Espero que vocês gostem. Boa tarde, meu nome é Marcela, tenho 29 anos, sou mãe da Duda, de 11 anos, que não quis participar do vídeo. E a Duda é portadora de uma doença genética chamada amiotrofia espinhal progressiva, né? É uma doença que causa uma fraqueza generalizada nos músculos, então por esse motivo a Duda usa cadeira de rodas e precisa de ajuda, né, de auxílio para todas as atividades do dia a dia dela, por praticamente 24 horas por dia, né? Nós nunca sofremos nenhum tipo de preconceito explícito, né? Nenhuma discriminação assim explícita, mas já aconteceu de uma colega da escola, na hora que elas estão brigando, falar, pelo menos eu posso correr e você não. Já aconteceu de eu não. Como fala? De ser negado uma vaga para ela na escola, porque ela era cadeirante. Já aconteceu de uma escola falar para mim que ela poderia estudar lá, eles não tinham acessibilidade, mas ela poderia ficar na parte de baixo sozinha, enquanto eles levavam as atividades para ela. Sem contar os olhares, né, das pessoas, aquele olhar que às vezes é curiosidade, às vezes é um olhar. Eu às vezes eu sinto mal, né? Acho que é um olhar discriminante mesmo. Mas, assim, eu sempre expliquei pra ela que ela é, né, ela é cadeirante, então é diferente. Muitas pessoas tinham curiosidade. O que me deixava triste, às vezes, é que as pessoas vinham perguntar, mas não sabiam como falar, né? Não sabiam usar as palavras certas para isso. Já aconteceu também de ela ser convidada para festas de aniversário e nós não íamos porque o local não tinha acessibilidade. Tinha brinquedo para as crianças que andam, né? Que conseguem ir sozinhas, mas não tinha um brinquedo para ela na cadeira de roda. Então, assim, eu acho que falta, né, um olhar com mais empatia, né? Porque assim, convidei, quero que a Duda venha, mas se você queria que ela fosse, por que você escolheu um local que não é acessível? Por que você não pensou num local que ela também vai poder participar? Na escola, né? Já teve professora também que deixou ela sem fazer atividade de ajudar, por exemplo, porque ela não anda, né? Então como é que ela vai distribuir as folhas? Mas ela poderia ter colocado uma outra atividade que ela pudesse fazer. Então, eu acho que é muito complicado porque tem que vir muito da pessoa, né? Do outro, assim, o respeito, o olhar. Eu converso muito com ela, falo que, infelizmente, né, tem pessoas que são maldosas. E assim, é ruim, né? É sempre triste, mas ela sabe que né, que ela chama atenção por estar numa cadeira de roda, então hoje em dia a gente não liga tanto para algumas coisas, mas tem outras coisas que ainda machucam, né? E não vai ser hoje, não é de hoje, não vai acabar isso amanhã, mas eu acredito que quanto mais a gente incluir as pessoas com deficiência nos locais, quanto mais elas puderem participar das atividades que as outras pessoas podem participar, melhor, porque, né, quanto mais a gente convive com pessoas com deficiência, a gente acaba abrindo mais a nossa mente para isso, né? Antes da Duda, por exemplo, eu não pensava assim, como é que, como é que uma pessoa que é cadeirante vai subir nesse restaurante que tem escada e não tem um elevador. Então, eu só comecei a ver isso quando isso passou a ser parte da minha rotina. E eu sei que muitos dos meus amigos, de alguns familiares, têm um pouco essa visão hoje porque convivem com a Duda. Então, e eu já falo, ó,
tem escada? A Duda não vai. E, infelizmente, é isso, né? Tem que partir muito da pessoa, tem que partir muito da empatia. Eu acho que não é só ter uma acessibilidade também, porque a inclusão, ela precisa existir e ela é muito bonita no papel, né? É muito bonita na teoria, mas na prática só funciona se tiver alguém disposto a fazer funcionar. Então, acredito que é mesmo do outro, né? O outro que tem que se colocar no nosso lugar, tem que se colocar no lugar dos pais com uma criança com deficiência, tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Então não basta ter só acessibilidade, precisa ter, a inclusão precisa acontecer de uma maneira respeitosa, né? E precisa acontecer, não, porque não existe aqui no Brasil, tá uma coisa muito longe de acontecer, mas tá indo, né? Hoje em dia a gente vê muito mais falado sobre o capacitismo, né? Sobre você não ser uma pessoa capacitista. E são coisas que eu aprendi também, que eu que estou aprendendo até hoje a lidar, né? E a minha opinião a respeito da acessibilidade na cidade de São Paulo é isso, assim, existe o acesso para algumas coisas, por exemplo, metrô, existe, né, rampa, elevador, porém, muitas vezes o elevador tá quebrado. Que mais? Os ônibus, né, transporte público, o ônibus tem um elevador, alguns têm rampa, né, já poderiam ter todos com rampa, mas alguns não tem. Mas tem uns que tem elevador que o elevador não funciona, já aconteceu do elevador quebrar com a gente em cima. A calçada, né? As calçadas não dá pra andar. Não dá pra gente andar. Imagina alguém com uma cadeira de roda. Então, a roda entra no buraco, a pessoa pode voar da cadeira. A gente tem, na maioria das vezes, tem que andar na rua. E aquilo, né? Colocar rampa para acesso. Pensar que a pessoa que tá numa cadeira de roda também precisa alcançar algum produto. Então, tem que ter um olhar muito mais humano. Eu sei que não vai dar para melhorar 100%, né? Mas o que puder melhorar, assim, para que a pessoa não se sinta mal num local, ela precisa se sentir acolhida, né? Ela não pode se sentir diferente sempre, porque ela é, mas ela não precisa se sentir diferente sempre. Então, acho que é isso, assim, acessibilidade e o olhar, né, no olhar da pessoa que vai precisar utilizar o serviço, que na teoria é muito legal, mas, por exemplo, tem rampa que a gente não consegue subir, porque a rampa é tão íngreme que é impossível. Mas nós estamos melhorando. Eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso, é melhor. Quanto mais incluir as pessoas nos locais, vai melhorar. A tendência é melhorar, né? E muito obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Tchau, tchau.